Vamos. E a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Vamos abrir a nossa Bíblia. Lucas 17, 26 ao 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Feche os olhos. Pai, tua palavra diz que o Senhor, nesta noite, que o Senhor venha falar da tua palavra, do teu poder em cada vida, transformando, Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós pedimos as bênçãos, repreendemos todo espírito contrário, no nome santo do Senhor. Amém. Sentai-vos, irmãos. Mas nós precisamos sairmos daqui com consciência do que está para acontecer, com decisões de onde nós vamos passar a eternidade. E tendo assim responsabilidade sobre aquilo que você está ouvindo, né? Consciência, decisão e responsabilidade. É o que Deus requer de cada um de nós. Tem a sua responsabilidade, desde a criancinha até mais ancião que tiver, né? O ancião da casa. Encontramos um texto aqui muito profundo, proferido pelos lábios santos e sagrados do Senhor Jesus. Ele disse assim, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos. Esse davam-se em casamento era um sinal do pecado em Sodoma. Não paravam, as mulheres não paravam com o marido, os maridos não paravam com a mulher. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Tem gente que não quer nem saber, irmão, de culto, de vir adorar a Deus. E o profeta diz que é responsabilidade de cada eleito sustentar o culto com a sua presença, para que Deus possa falar através da boca do pregador. Edificavam, plantavam, vendiam e compravam. Então era um mundo similar ao nosso. Veja bem que uma pessoa que ela é uma mulher que ela é sincera para o seu esposo, no ministério o qual Deus tem nos chamado pastoral, nós fizemos casamento de irmãos aqui, né? De muitos irmãos. Então nós somos ensinados pelo profeta que quando a gente é ensinado pelo profeta, pensa que é um homem. O anjo do Senhor ensinou que o casamento e divórcio não é coisa do juiz de paz. E ele é coisa da igreja, do pastor, do sacerdote. Então quando a pessoa vem para acertar a vida, não é só a salvação da alma, mas acertar a vida conjugal. E ela vem até o pastor, então ela recebe a bênção. E essas pessoas elas passam a entrar num processo diante de Deus de santificação. Por isso o apóstolo Paulo escreveu, de outra sorte os filhos seriam imundos. Mas agora, vindo através do santo matrimônio, são santos. Então a gente pergunta para o marido, é de livre, espontânea vontade, diante de Deus, ser casado. Mas se não teve oração do pastor, eles estão vivendo em fornicação. Então é uma coisa que tem que acertar. Mas veja bem, quando venha o pastor
Por que as igrejas, nenhuma irmão aceita, ninguém dá ceia às igrejas denominacionais para os divorciados? Porque eles não têm certidão de casamento. Mas vejam, a denominação é uma coisa feita por teólogo. Então vejam, quando uma pessoa vem, não interessa o estado conjugal dela. Porque aqui, para acertar as coisas, é com Deus, é a palavra. Então quando a pessoa diz, irmão, e esclarece, e ensina qual é a condição do casamento. Né? Casamento do marido e da esposa, não é do homem e da mulher. Então aí começa a entrar aquela divindade, irmão, porque o amor não é apenas atração carnal, o amor ele é divino, ele se torna divino. Amém? Porque o casamento foi a primeira instituição estabelecida pelo Senhor Deus. Então ele instituiu o santo matrimônio e nos deu a comissão para o pastor ministro instituir. O profeta disse na mensagem, perguntas e respostas número 3, que o casamento é coisa feita pelo sacerdote na casa de Deus. Aleluia. Amém? E aquilo que ele abençoar será abençoado. Então, daí nós começamos a entender. E quando Deus deu a mensagem para o profeta, casamento e divórcio, veja bem, aquele pilar de fogo que está na cabeça do irmão Brana, teve uma criança que viu sair como relâmpago para o céu assim, e subia. Uma criança via num pátio de uma escola. Então, o assunto de casamento e divórcio, ele é uma estrada. Cada caso é um caso, cada metragem tem uma casa, e cada casa tem uma cor, tem um tipo de telhado, tem uma é de grade, outra é de muro. Por isso a igreja não pode se meter. Pastor trata o caso ali. Né? E não é só de casamento e divórcio, confissão de pecados, e assim vai, né? Então, quer dizer, aí está sendo colocado diante de Deus, e está sendo feito um contrato verbal. Quando você compra uma casa, você assina um contrato nominal. Um carro, você cria uma escritura de posse, de propriedade, mas quando você faz um acordo com o pastor, você faz um contrato verbal, de oratória. E o apóstolo Paulo, ele falou em Romanos 1, que eles são nécios, infiéis aos contratos. Você combina com aquele irmão, com aquela irmã, veja bem, ele vai até uma altura, quando fica difícil, ele não pede ajuda do pastor, ele abandona. Mas veja bem, se a pessoa é sincera, é fiel, Deus te sustentará, Deus me sustentará. Então nesse tempo, é um tempo que Jesus disse, a sua segunda vinda, assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Quando a gente fala o Filho do Homem, as pessoas pensam que o Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo, não é isso. Veja bem, é um profeta. Amém? E esse profeta, ele tem uma comissão diferente. Por quê? Porque ele tem um contato direto com Deus. Então no Salmo número 8 diz assim, quem é o homem mortal para que tu te lembres dele, e o filho do homem para que tu visites. Veja bem, o Logos, o pilar de fogo, o Espírito Santo, o anjo do Senhor, que está sobre a cabeça do profeta, aquilo ali, irmão, chama-se o Logos de Deus. Foi aquele Logos ali que se manifestou-se em Atos dos Apóstolos. E agora veja bem, aquele mesmo Logos ali foi o Logos que encontrou Saulo de Tarso no caminho de Damasco. E agora veja bem, quando diz em Efésios 2:20, diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Veja bem, havia um profeta na primeira era chamado Paulo. Então, para fechar a era, na última era também Deus teve que manifestar um profeta. E nós não podemos esconder Deus, irmão, dizer que Deus não enviou um profeta. Porque veja bem, quando o profeta se manifestou lá em Sodoma e Gomorra, que ele tirou a semente de Abraão de dentro de Sodoma e Gomorra, que era lá as duas filhas, o juízo veio.
Quando Deus tirou o profeta Noé e a sua família dentro de uma arca, o dilúvio veio. Neste tempo, é um tempo em que estamos vivendo, semelhante ao de Sodoma e Gomorra. Mas ele disse assim, aquele sinal de Sodoma está de volta no natural. Você vai sair daqui, você vai encontrar aí na avenida os homens efeminados. Aquele sinal de Sodoma está de volta no natural. Se tudo está exatamente na posição em que deveria estar no natural. Então, como pode você descartar isto da sua mente, que o espiritual não está aqui ao mesmo tempo? Ambas composições estão em cena, o natural e o espiritual. Sim, todos concordam que o natural está em cena. Agora, no espiritual eles não querem crer nisto, porque isto interfere na doutrina deles. Agora vejam, a vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor, como nós já falamos, ela começou com Martim Lutero, por volta do ano de 1500, quando ele pregou as suas 95 teses contra a igreja romana, e a tese embasada era: o justo viverá da fé. Veja bem, ali a era em que a ciência tinha apenas o carro de boi. Depois veio John Wesley, já veio a era do automóvel, a ciência foi evoluindo, Deus também foi evoluindo. Então veja bem, depois veio a era pentecostal, o avião, a jato, muito barulho para subir, barulho, língua estranha na igreja. Agora veja bem, agora a Bíblia diz: havendo língua cessarão, profecia será aniquilada, porque o que é perfeito em parte. Esta era pentecostal, ela ficou para trás. A Bíblia prefigura como a língua. Lutero foi o tronco, Wesley foi os braços, a era missionária. Mas os pentecostais, a língua, os 9 dons restaurados, o avivamento pentecostal. Mas nesta era veio o que é perfeito. Veja bem, o corpo tinha língua, tinha os 9 dons, mas não tinha o olho. O olho é o vidente, novamente o profeta de Deus. Se Paulo, em 1 Coríntios 3,11, ele disse: ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, do qual é Jesus Cristo. Nesta era, o vidente, o profeta, William Branham, veja bem, ele veio com uma mensagem mostrando de volta a fé pentecostal original. A ciência não olha para trás. Veja bem, na era pentecostal foi avião, mas veja bem, agora, na restauração da palavra, é um silêncio, irmão. A nave do cientista agora é para fazer viagens transcendentais a outros planetas, ela nem é energia, ela não faz barulho, sem som. E o profeta diz que a noiva de Jesus Cristo, ela é uma esposa que está em silêncio, está grávida. A Virgem Maria estava grávida da palavra, mas não tinha sensação, porque ela não tinha tido contato com nenhum homem. Porém, quando Isabel se encontrou com Maria, a Isabel contou história. E ela disse, o anjo disse: chamarás seu nome Jesus. Aleluia. Foi suficiente para o João Batista, no ventre de Isabel, pular um avivamento cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Aleluia. Amém? Glória a Deus, Senhor. Obrigado. Agora vejam então, esta noiva de Jesus Cristo, ela não está tendo sensação, porque ela está recebendo a totalidade da palavra. E este juízo que está para cair na terra, somente cairá o juízo na terra depois que esta noiva se ir no arrebatamento. Aleluia. A ciência não olha para trás e diz o que alguma ciência diz. Eu li que uma ciência provou, ao rolar uma bola na França cerca de 300 anos atrás, se o homem alguma vez decolasse na velocidade de 56 km por hora, ou chegasse a 97 km por hora, a ciência não volta a se referir às suas invenções do passado. Hoje o automóvel anda a 375 por hora.
E sem contar, o avião a jato anda 900 por hora. E o avião supersônico, aí eu não sei nem explicar essas coisas. Que ele quebra a barreira do som. Veja bem, ó, ele quebra a barreira do som, e dentro do som existe uma massa, existe uma parede de oxigênio, e aquilo vai criando um buraco dentro de um buraco, que não dá para explicar, e onde vai passando vai explodindo. A ciência não volta a se referir a isso. Eles continuam prosseguindo. Agora, possibilitam que ele viaje a centenas de milhares por hora. Eles não param nisso. Eles simplesmente continuam prosseguindo. E a igreja, irmão? Nós vamos falar de um Deus do passado? Que é o que as igrejas estão fazendo? Estão pregando, pintando um quadro de um Deus que andou na Palestina. Agora veja, e o que Deus está fazendo aqui neste tempo? O que Deus tem arrancado da minha vida, da tua vida, transformado vida. Demônios têm lutado contra nossas vidas, contra o nosso casamento, contra o nosso trabalho, contra a nossa família. Mas e o nosso Deus, irmão? O que o Deus tem feito por nós? O que Deus tem feito pela tua casa? Depois que tudo terminou, sua vindicação passou, então eles edificam um sepulcro. O homem está sempre louvando a Deus pelo que ele fez, e esperando o que ele fará, ignorando o que ele está fazendo. É assim, mesmo que o diabo quer que eles sejam eruditos, muito religiosos, educadores das igrejas. Provam o que ele tinha feito, e provam o que ele vai fazer, ignorando o que ele está fazendo. É aí onde sempre tem estado a mesma coisa, interruptamente. Nós poderíamos continuar a analisar isto. Na quinta-feira de manhã, eu recebi um telefonema de um pastor que passou aqui na placa da igreja, telefonou. Senhor, que é o pastor, eu sou, que nós trabalhamos com kits educacionais, a minha esposa prega, e eu dou palestras. Senhor, irmão, nós não trabalhamos com esse material, e nós não temos interesse, mas se o senhor quiser conhecer, até para ele ouvir, né, irmão, não, para saber, conhecer o nosso ministério, nós temos o programa da rádio, temos o culto no domingo, mas o senhor pode dar, não, eu tenho interesse de ir na rádio, ouvir a rádio, então o senhor liga para o nosso evangelista, Oswaldo Ricardo, que ele vai atender o senhor, até porque ele que cuida da parte do evangelismo, mas eu estou sabendo que o material não interessa para nós. Mas seria bom que ele sentasse aqui para ouvir, né? Amém? E eu estou ocupado. Estava ocupado mesmo. E, amém? Deus te abençoe. 6 horas da tarde, sexta-feira, 6 horas da tarde, ele apareceu na minha casa. Que a igreja está bonitinha, né, irmãos? Eles têm interesse em vender coisa. Chegar aqui, botar uma banca lá, ó, se nós vender aqui 300 palestra, mas nós não vivemos disso, irmãos. Esse ministério aqui não funciona assim. Nós temos aqui as mensagens. Mas daí, ele foi lá, o senhor que é o pastor Mazuco, assim? Sou. Não, é que eu tá aí, mas ele também não falou que ele tinha ligado. Uma presença, irmãos, cheiroso, bonito, um homem bonito, meio grisalho. Daí quando ele olhou a mensagem, vocês são do tabernáculo? Isso. Sim, eu ouvi um testemunho do líder fundador da igreja de vocês, mas o profeta não é fundador da nossa igreja, irmão Brana. Não é, não. O fundador da nossa igreja é o Senhor Jesus Cristo. O senhor acha que não ouviu o testemunho direito? Não, na verdade eu nem vim aqui para pregar assim, não. Se o senhor falar alguma coisa aí que for necessário, eu até esclareço, mas seria bom o senhor ir lá no culto. Ou então, pegar um DVD desse aqui, ó, que é A Vida Sobrenatural de William Branham. Mas pelo que eu estou vendo aí, o senhor ouviu o testemunho de como Deus chamou o profeta para o ministério. O senhor não conhece o ministério dele. Não, porque se nós for pregar também Gunnar Ving e Daniel Berg, o que vocês vão pregar de Daniel Berg e Gunnar Ving, irmão?
Vocês perderam tudo. As mulheres estão de calça dentro das igrejas, que é uma abominação aos olhos do Senhor. De cabelo cortado, de brinco na orelha, de batom na boca. Se o Daniel Berg e o Gunnar Wing visse a aparência daquelas pessoas ali escorridas dentro da igreja, irmãos. Se você está ouvindo o evangelho que não tem poder de transformação, se não transforma a tua vida, não precisa fazer uma transformação radical e dar uma de louco, porque Deus não quer isso aí. Mas eu disse para ele, o senhor não conhece o ministério do profeta William Branham. Se o senhor conhecesse, o senhor ia saber que Deus enviou um anjo. O senhor ia conhecer, o senhor estava mostrando um testemunho de uma enchente que deu em Jeffersonville. Mas veja bem, mas o objetivo dele, ele não quer nem saber de igreja, de profeta. O objetivo dele é fazer um caixa gordo. Nós não andemos atrás disso, irmãos. Amém. Nós não andemos atrás disso. Amém. Deus tenha misericórdia. Esse irmão, só vou falar uma coisa por irmão. A minha mãe está sentado na roça, minha mãe olhou para cima e disse assim, ó, Deus não existe. Faleci da minha mãe, ela aceitou Jesus antes de partir. Seu mãe, ó, quando eu tiver a maioridade, em primeiro lugar, eu vou conhecer o fundamento da igreja católica. E eu fiquei no seminário um tempo. Foi um dos piores lugares que eu já tive. Lavando estátua de barro, imagem, depois botava um tapete, abria a cortina, aquelas pessoas sem conhecimento de nada se ajoelhavam, beijavam, botavam moeda, dinheiro, oferta para o santo. Isso aí nós fazíamos muito. Mas eu não vi Deus em nenhuma pessoa ali. E eu disse para meus pais, eu não vi Deus ali mesmo. Depois eu vim embora para a cidade de Criciúma. Chegando na cidade de Criciúma, disse, não, para mim não dá, irmão. Eu não quero nada com esse negócio. Muito tem razão mesmo. Daí um rapaz disse para mim, assim, o nome dele era Claudio, eu vou te levar num lugar. Aonde? Ele me levou no centro espírita. Chegando lá no centro espírita, aí eu vi, irmão, o que é uma pessoa, pai de santo, que eu não conhecia, incorporar legiões, também não conhecia. Ele assim, ó, isso aí que é o diabo, ó. Engraçado, na igreja católica eles pregavam o diabo era parecido com um boi, tinha os pés redondos, soltava fogo pela boca, é assim que os padres dizem que o diabo é. Oh, não é assim, isso aí que o diabo é. Aí teve uma cruzada, irmão, internacional de todas as igrejas pentecostais, e eles trouxeram o terceiro maior bruxo do mundo. Tomava azeite quente, assim, 1 litro de azeite fervendo, ele tomava. Veja bem, ó, o bruxo ele incorpora a pessoa morta no cemitério, mantém relação sexual, conversa com ela, ele tem o poder sobre a quimbanda, umbanda, candomblé. E ele incorpora todas as linhas, de baixo para cima, de cima para baixo. Ele voa na escuridão. Então eu tive ali, e o terceiro maior bruxo do mundo, ele disse que ele tinha um desejo muito por uma moça, de sair com ela, de namorar com ela, de ter relações com ela. Então essa moça, ela veio a falecer, e ele estava no apartamento dele. Quando assim ele soube que essa moça morreu, ele foi transladado até a porta do cemitério. Como eu fiz a experiência para vocês, ele jogava a capa e aparecia lá. Chegando lá o coveiro, todo mundo tem medo dessa gente, irmãos. O coveiro permitiu, ele foi lá e pegou uma marreta para tirar o caixão da moça para fora. E quando ele tirou a marreta, Lucifer tinha dito que ia dar tudo para ele na terra. Tudo que ele queria essa moça. Ela tinha morrido, então ele ia incorporar as entidades no corpo dela para sair com ela dentro do carro, manter relação, namorar com ela. Quando ele tocou na tumba, que ele começou a quebrar, então o testemunho dele, ele disse que uma voz gritou bem alto, disse, não, nesta aí nós não podemos tocar, porque esta aí é do homem de branco. Mas lá no centro espírita, irmão, quando o irmãozinho falou assim, ó, o rapazinho falou, nós era tudo jovem, moço, disse que isso aí é o diabo, isso está aí, como é que ele vai fazer para se livrar disso? Na era medieval e na era antiga, a igreja romana queimava na estaca, porque eles tinham medo que isso aí passasse de um para o outro. Ah, tá certo agora. Aí comecei a entender uma parte dos livros que eu tinha lido. Quando eu fui sair do centro espírita, irmãos, eu tive uma visão. Se alguém espiritual já teve uma visão, eu tive uma visão.
E eu me virei do bairro Veracruz para o centro de Criciúma. Ele disse, solamente lá no meio dos crentes que pode curar ele, pode expulsar, mas ele tem que se converter. Ah, mas então tem um lugar que Deus está, tem um lugar que tem poder, tem um lugar que é mais forte, meu Deus. E eu vou para lá. Eu vou para lá. Irmãos, quando eu fui sair na porta do centro espírita, eu tive uma visão. E eu vi o Senhor Jesus descendo do céu. Então aí começou a minha vida espiritual. O Senhor Jesus, ele vinha com uma roupa caque e eram muitos anjos. Glória a Deus. E eu cheguei lá, daí então, encontrei esse próximo final de semana, encontrei esse ex-bruxo dando testemunho. Na vida dele, como é que ele veio se converter. Quando ele deu esse testemunho, daí ele disse que naquela moça ele não podia tocar, então ele disse para o diabo, não, mas então não é tudo que eu quero que tu vai me dar. Então, peraí, tem coisa que não pode me dar. O diabo disse, não, mas isso aí é do homem de branco. Então ele disse que ele esteve 3 dias e 3 noites morto, esse ex-bruxo. Nesses 3 dias e 3 noites ele esteve no inferno, nas galerias, no lugar de tormento. E quando ele esteve lá, ele esteve no trono de Lúcifer. Veja bem, ó. E nesta reunião, 1980, mais ou menos, 79, 80. Nesta reunião, Lúcifer disse assim, ó, nós queremos pintar o cabelo de todas as mulheres na terra. Queremos cortar o cabelo de todas as mulheres na terra para elas parecer com as mulheres americanas de boate. E nós vamos lançar um produto chamado novela nas televisão, e essa então não é a arma forte, vai vir uma arma mais forte do que a televisão, que é o computador agora. E nós vamos usar, sabe por quê? Para os crentes não orar dentro de casa, não ter poder contra o pecado. Daí eu fui procurar. Quando eu cheguei na Assembleia de Deus, da Próspera, que eu fui lá que conheci o presbítero, irmão Cirineu, falecido, que eu conheci, eu olhei aquelas moças assim, olha aí, gente, que coisa mais linda do mundo. Tinha moça que o cabelo arrastava no chão. E eu conheci minha esposa nessa época. E eu conhecia e disse assim, isso aí não é mulher, isso é um anjo. Não pode, irmão, a mulher usava um vestido assim, ó, um vestido lindo, azul, que cobria até a canela assim, mas o cabelo e ela tocando violão assim, aquelas irmãs tinham isso naquele tempo. Cantando e adorando a Deus. Quando aqueles homens falavam língua estranha, irmão, tinha cura, tinha libertação, tinha poder. Aleluia. Amém? Então eu vi e vim nesse tempo. Um dia eu entrei dentro da igreja, no dia de chuva, me sentei no banco, sentei lá no cantinho no banco. E quando sentei no banco, eu disse, Senhor, eu quero receber o Teu Espírito Santo. E eu recebi o dom de línguas. Então eu recebi, eu vi, eu sei. Precisava falar os dons. Que coisa tremenda, meu Deus do céu. Mas daí fizeram o curso do batismo. E eu disse, quando fizeram o curso do batismo, eu disse assim, tá, eu quero me batizar. Eu quero me congregar. Eu quero. Agora veja, eu não estava olhando para homem, para mulher de pastor. Eu estava olhando para que havia uma santidade, havia um clamor, havia uma sede. É isso que eu quero. E aí, por que o senhor não ficou na Assembleia? Eu não fiquei na Assembleia, porque daí eu vi que o batismo na Assembleia de Deus era o mesmo batismo da Igreja Católica Romano. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estava preparado para me batizar, mas veja, ó, eu não entendia nada de Bíblia. Agora veja bem, ó, quando eu ouvi no rádio a voz do pastor Joaquim Gonçalves, eu disse para minha esposa, nós vamos se batizar. E Deus, irmão, tem acompanhado sinais sobrenaturais na nossa vida. Sinais sobrenaturais. Acompanha nesse culto. Se você tiver a mente espiritual, vai acompanhar sinais sobrenatural. Amém? Mas só Deus veio confirmando, Deus vai dando sinal de que há um anjo. Quando eles fizeram o curso do batismo, eu disse, ó, o irmão Cirineu, eu quero que o senhor mande lá na minha casa, porque eu quero entender isso aí. Chegou lá, foi dois homens bem bonitão, né? Glória a Deus, eu falo língua estranha. Não, irmão, não é língua estranha, é escritura. Para com essas coisas. Sim, mas a minha filha tem dom, ela vê anjinho no céu. Não é isso aí, irmão, nós queremos saber o batismo. Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Se o batismo está errado, começa com o batismo errado, as demais coisas. Ele disse, não, mas o batismo, ele não, calma, irmão. Eu estou explicando para o senhor, nem estou falando do profeta William Marion Branham, do ministério do profeta. Eu estou falando aqui, ó, o que Jesus falou.
Que veja bem, ó, eu não criei na mensagem por causa do profeta. E veja bem, eu criei na palavra de Deus, porque eu vi o batismo, eu vi a ceia, eu vi a igreja dos apóstolos. Glória, Senhor. Agora o profeta disse assim, ó, não faz diferença o que você crê. Quão leal você seja, quão religioso você seja. Isso não tem nada a ver. Sinceramente, isso não tem nada a ver. Eu tenho visto pessoas tão sinceras. Eu tenho visto pagão queimarem seus filhos, dá-los de alimento aos crocodilos, mães com os seus bebês serem jogadas como sacrifício aos animais. Veja bem, eles falam o nome de Deus, e depois eles oferecem a família para os animais. Isso é mais do que um cristão faria pelo seu Deus. Sinceramente, eles creem, sinceramente, porém estão sinceramente errados. As pessoas dizem, bem, esta igreja tem permanecido. Isso você está sinceramente errado. Se estiver contrária à palavra de Deus. Deus não chama ninguém estragado não, irmão. Amém. E veja bem, ó, o homem que Deus chama, ele sustenta. Você está sinceramente errado. Se ela estiver contrária à palavra, não crê em tal coisa. Quando, entretanto, a Bíblia disse que ela foi assim, ela não creio que nós tenhamos de fazer isto. Não importa o que você pense, que você se não tenha de fazer, Deus disse que você precisa ser feito, crer na palavra e praticar a palavra. Na mensagem, perguntas e respostas número 4, perguntas e resposta número 4, o profeta disse, ó, disto se tratava os trovões. Nos trovões, os trovões Deus manifestou uma parte de revelação dos trovões no ministério do irmão Brana. Veja bem, ó, a parte rudimentar. O profeta disse até o ano de 1933 não havia uma pessoa batizada na terra em nome do Senhor Jesus Cristo. E o ofício do profeta, irmão, Jesus disse assim, Elias virá e restaurará todas as coisas. Aleluia. Então veja bem, ó, restaurar a doutrina apostólica que foi perdida durante as eras. Agora veja bem, ó, o assunto do casamento e divórcio não foi restaurado, foi revelado, era mistério escondido. Durante as eras da igreja, o nome do Senhor Jesus Cristo foi perdido. O nome foi perdido. Se o Ellen White tivesse essa revelação, eu seria pregador do ministério de Ellen White. Para começar, Deus não chama a mulher para pregar. Deus não é contrário à sua palavra. Se o Charles Russo tivesse essa revelação, que é o líder dos Testemunhos de Jeová, eu seria adepto do Testemunho de Jeová. Se a Igreja Católica tivesse essa revelação, eu não saía do seminário. Eu seria um padre, estaria lá. Não seria um católico. Se os mormons, José Smith, tivesse essa revelação, o profeta dos mormons, José Smith, ele disse que viu 3 pessoas no bosque. O profeta disse, nós não vamos dizer que o José Smith não teve visão. Só que veja bem, ó, essas visões dele não fecham com a Bíblia. Eu disse para o irmão, o senhor está pregando um Deus em 3 pessoas? É, um Deus único manifestado em 3 pessoas. A Bíblia não prega isso aí. Porque Jesus Cristo é a pessoa de Deus. Veja bem, ó, o nome desse homem aqui, ó, desse homem não é Jesus Cristo. Veja bem, ó, Jesus Cristo é o nome de Deus. Porque Jesus Cristo não é uma pessoa. Jesus Cristo é mais que uma pessoa. Jesus Cristo é Deus em pessoa. Ele é Deus em morfe. Quando fala em morfe, veja bem, ó, como é que ele apareceu para Abraão? Então, não vem falar coisa aqui que você vai ter que ouvir, irmão. Veja bem, ó, a Bíblia de João 4:24, que Deus é Espírito. A Bíblia diz em Deuteronômio 6:4, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único, um Deus. A nossa fé, nós, da mensagem do profeta, ele disse, mas vocês são unicistas. Nós não somos unicistas, nós não. Porque nós cremos num Deus único. Nós somos membros da unicidade. É um Deus manifestado em muitos ofícios, em muitas formas, múltiplas formas. O profeta disse na mensagem, divindade explicada. Os unicistas receberam uma grande revelação. Só que veja bem, ó, quando a doutrina da unidade chega, eles não podem aceitar que Jesus Cristo, em morfe, Deus feito carne,
Deus saindo do pilar de fogo, se formando carne. Como é que Deus foi crucificado no Calvário? Deus, deixar Deus morrer. Não, veja bem, ó, Jesus Cristo era, tendo forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele era Deus em carne humana. Porém, dentro desse corpo morava a plenitude da divindade. Sem reserva de domínio, toda a plenitude da divindade morava dentro de um corpo chamado Jesus. Aleluia. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 2 Coríntios 5,19. Deus habitava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Hebreus 10,4. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Agora, Deus tinha que restaurar, irmão. Jesus disse, ele disse, Elias virá e restaurará todas as coisas. Ah, mas a igreja, irmão, se a pessoa cair numa igreja grande, ela deve procurar os muçulmanos. Que mais da metade do mundo é muçulmano. Mas Jesus disse assim, ó, não temas, pequeno rebanho, que é do agrado do Pai vos dar o reino. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu no meio de vós. E ele disse assim, ó, Elias virá e restaurará todas as coisas, todas as doutrinas. Então nós não vamos além, não vamos a quem? Mas a Bíblia diz assim, ó, aquele que crê num profeta receberá galardão de profeta. Isto é a revelação da palavra, é o acesso ao trono, acesso a Deus. Então nossa fé é monoteísta, amém? De origem judaica. Eu disse, a doutrina de vocês, irmão, da doutrina da Trindade, ela é politeísta de origem romana, apostólica, católica, romana. Pagã, crê mais do que um Deus. Veja bem, se a Bíblia diz que toda palavra tem que ser... Você está falando com o senhor é teólogo, mas eu entendo a palavra, vou ficar com a palavra. A palavra diz assim, ó, tem que haver 2 ou 3 escrituras para formar a doutrina. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Isaías 6, eu vi o Senhor, singular, Senhor, singular, assentado em um trono, singular. E a Bíblia diz em Apocalipse 4, João disse que quando passou as eras da igreja, passou o plano de redenção, ele ouviu uma voz que disse, sobe cá. Quando ele subiu, ele viu a porta do céu aberta. Aleluia. E ele disse, eu vi um assentado sobre o trono. E ele começou a detalhar, foi criado todas as coisas por ele e para ele. É verdade. Um trono, um Deus. Vocês estão crendo em 3. Isso vem de Roma. Pluralizar Deus, isso te torna pagão. Agora, Jesus, ele era o filho de Deus, porque ele não veio no plano original, ele foi gerado do ventre de uma mulher. Que a Bíblia diz em Atos 4:12, e nenhum outro nome há dado debaixo dos céus. Ah, mas o Jeová é... Não, Jeová não. Jeová é o pai de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que lá no Velho Testamento havia 7 nomes redentores de Jeová que tinham que se cumprir no Redentor. Quem é que foi para a cruz do Calvário? O profeta disse, você crê que os 7 nomes redentores, nomes compostos, pertencem a Jesus? Se ele não fosse o Redentor e não se cumprisse nele, e nele estivesse aqueles 7 nomes compostos, quando ele apareceu para Abraão, ele apareceu como Elohim. Aleluia. Quando ele apareceu para Moisés, ele apareceu como eu sou. Como ele apareceu para Emanuel, ele apareceu como é o teu nome? Maravilhoso. Deus nunca revelou o nome dele. O profeta Isaías, nós estamos falando de Bíblia aqui, irmãos. O profeta Isaías tem 66 capítulos. O capítulo é um protótipo da Bíblia. Em Isaías 7, como é que ele introduziu? Ele disse, ó, uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Isaías 9:6, ele disse assim, ó, e o seu nome será, um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Pai, ele não é irmão do Pai, segunda pessoa do Pai, Pai da eternidade. Isaías 52:6 diz, ó, naquele dia o meu povo saberá o meu nome, que o nome não é Jeová. Isaías 42:10, 11 diz, ó,
Vós sois as minhas testemunhas. Não é esses caras que passou aí vendendo livro na rua com a pasta preta dizendo que são testemunhos de Jeová. São adeptos de uma religião, de uma denominação. Mas ele disse, ó, naquele dia o meu povo saberá o meu nome. Isaías 42, 10, 11. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Para que saibas que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim Deus nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Testemunha de Jeová diz que Jesus Cristo não é Salvador. Mas a Bíblia diz, em Lucas 2,11, quando a constelação de anjo desceu, hoje na cidade de Davi vos nasceu Cristo, o Salvador. Ele é o meu Salvador, nosso Salvador. Amém. Aleluia. E no Salmo 91, versículo 14, diz assim, ó, que tão encarecidamente me amou. É caro, irmão, vir no culto. É caro mudar teus costumes da tua mãe, dos teus parentes, mudar a tua vida, se converter, dar a tua vida pelo Senhor. Que tão encarecidamente me amou, também o amá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. No dia da angústia, ele me invocará, e eu lhe responderei, dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. O nome. Em Mateus 12 e 22, diz assim, no seu nome os gentios esperarão. Qual é o nome? Quem é que foi para o Calvário? Glória ao Senhor. Quem é que ressuscitou o terceiro dia? Por isso diz Atos 4,12, e nenhum outro nome é dado debaixo do céu, pelo qual nós devemos ser salvos. Em Efésios 3,15 diz assim, ó, porque o nome de Deus no céu é Senhor Jesus Cristo. Agora ele diz assim, ó, mensagem de Deus que é rico em misericórdia. Querido Jesus, nós estamos nos aproximando do grande trono de misericórdia, pregada em 19 de janeiro de 65, para aqueles que olham data de mensagem, que foi aberta depois dos selos. O profeta disse, ó, nós estamos nos aproximando agora do grande trono de misericórdia, através desse nome todo suficiente. Pois não há outro nome dado entre os homens, por meio do qual nós devemos ser salvos, mas somente esse nome do Senhor Jesus. E estamos vindo em seu nome, não é outro nome. Amém. E nós oramos, Pai Celestial, que Tu nos abençoe e recebas esta noite como Tuas crianças crentes. Perdoa nossa incredulidade, Senhor, e ajuda nesta noite para que possamos crer completamente em cada palavra de Deus esta noite, por todas as coisas que temos necessidade. Deus tinha que restaurar, irmãos. O profeta disse na mensagem, ao nascer do sol, no parágrafo 202, o poder vivificador observe o que temos visto neste dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos, que foi aquilo. Foi acaso a inteligência de homem? Não. Foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador de Deus nos predisse que isto iria acontecer. O poder vivificador fez com que o mundo testificasse que isto é a verdade. E o anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nesta coluna de fogo, este é o poder vivificador, permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. Irmão, quem mexer contigo, mexe com ele. Jesus disse, Elias virá e restaurará todas as coisas. Em agosto de 65, o profeta disse assim, ó, depois daquilo, o Senhor Jesus apareceu para nós. E logo entrou, e ouviu uma voz que dizia, veja bem, ó, o irmão Brana estava, irmão, no Canyon Sabino. E quando ele estava lá, ele estava em oração, e chegando já no entardecer, veja bem, ó, a voz disse assim, ó, Jeová do Velho Testamento é Jesus Cristo do Novo. Aleluia. O irmão Brana não sabia disso. Nós não sabíamos disso. Mas Jesus disse assim, ó, Elias virá e restaurará toda a palavra, toda a doutrina. Jeová do Velho Testamento é Jesus Cristo do Novo, que foi restaurado, revelado para o profeta. Então, veja, Atos 4,12 diz assim, ó, e nenhum outro nome há dado debaixo do céu pelo qual nós devemos ser salvos.
No milênio Jesus ainda é a redenção. A Bíblia diz em Isaías que no milênio Jesus entregará o reino ao seu Pai. Está certo? Essa doutrina do Testemunho de Jeová. A Bíblia diz que no milênio nós ainda estamos voltando para casa, é o dia de descanso da igreja. Mas veja bem, porque no milênio nós somos redimidos e Jesus é a redenção. Mas veja bem, quando nós voltar para a eternidade, então daí nós voltamos a ser o que nós éramos. Doutrina dos Testemunhas de Jeová, que pregam que o milênio será, exatamente, vai ser aqui. Vai ser baixado aqui, A terra vai pegar fogo. Eles vão colocar um antídoto dentro da água. E essa água ela vai entrar em combustão. O planeta vai encolher. E veja, vai descer uma cidade da Nova Jerusalém do céu. E quem não entrar nesse plano de redenção, somente aparecerá no trono branco. Aí no trono branco você vai ser julgado por que você rejeitou, por que você não entrou, por que você não batizou, por que não tomou ceia, por que não obedeceu, por que não viveu a palavra. Mas veja bem, dentro desse plano de redenção, então, o planeta encolherá, a Nova Jerusalém, ela descerá aqui. Essa doutrina está certa. Então eles se baseiam. E diz assim, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo foi criado. Bem devagarzinho. Sabe por quê? No dia da criação, Jó 38:7, quando as estrelas da alba juntas rejubilavam, lá na eternidade, na mente de Deus. Elas rejubilavam porque Deus falou que nós iríamos nos perder e Ele ia mandar um plano, ia mandar um Redentor para nos atrair de volta para casa. Deus, irmão, Ele gosta de história forte. Deus, nesta noite, Ele está sendo adorado. Mas eles dizem assim, mas como é que pode? Jesus Cristo, a Bíblia diz que foi criado, é a primeira criação de Deus. Foi mesmo. Porque veja, irmão, Deus tinha que ter um modelo para entrar dentro do inferno, tirar a chave do inferno e da morte. Para isso Deus tinha que ter uma teofania. A primeira teofania. Quando Abraão viu a teofania de Jesus, Abraão pagou os dízimos para Jesus, para Melquisedeque, mas não pôde tocar, lavar o pé, porque não tinha corpo material. Aleluia. Mas quando for lá em Gênesis 12, que Abraão foi considerado amigo de Deus, veja bem, ali Deus entrou, aquela teofania de Melquisedeque, Deus mandou levantar um corpo, e aquele corpo era Elohim. E ali Deus fez a promessa a Abraão, na tua semente, que a semente de Abraão era Isaac, serão benditas todas as nações da terra. Aí vejam nós aqui, todas as famílias. Amém. Serão benditas todas as famílias da terra. Então ele tinha que ir no inferno. Jesus Cristo ele tinha que ir na região dos perdidos. Testemunho de Jeová prega que a alma é a morte, a alma. Não é. A igreja adventista prega que a alma é o sangue. Não é. Que a alma morre quando a pessoa morre. Não. O profeta veio no quinto selo, nos ensinou isso aí. Quando Jesus foi crucificado, o profeta disse, na mensagem Poder e Transformação, que o soldado romano furou a costela direita e aquela espada foi transpassando e rachou o coração de Jesus. E ali Jesus ficou 7 horas pendurado no Calvário, o corpo e o sangue escorrendo, coroa de espinho na cabeça, pregos nos pés, cravo nas mãos. Mas veja bem, a alma, a teofania, o corpo espiritual foi lá na quinta dimensão, onde estava a região dos salvos. E chegando lá, ele foi buscar a chave do inferno e da morte. Isso aí a mente humana não alcança, irmão. E quando ele chegou lá, ele encontrou os santos do Velho Testamento que tinham morrido em Cristo. Ele encontrou Abraão, encontrou Isaac, encontrou Jacó, encontrou os patriarcas, encontrou os juízes, encontrou os profetas. E disse, agora é a hora da ressurreição, vão sair. E quando ele saiu, eles queriam encontrar de novo um corpo, um homem natural morto. E lá foi Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena e a Virgem Maria. Foram no sepulcro. E quando foram no sepulcro, a pedra está aberta. Onde é que colocaram? Ressurreição. E Jesus disse, Maria, não me toques. Não me toques. Ali estava a teofania. E ela disse, Raboni, que quer dizer mestre.
Ali começou então um outro processo. Ali começou agora uma outra dimensão. Mas veja bem, ó, a Bíblia diz ó, mortificado na verdade na carne, o qual foi e pregou as almas que estavam em prisão, as quais foram rebeldes quando a longanimidade do profeta Moisés, Noé, isso os esperava. Ele encontrou, vocês eram do dia de Noé, o arrependimento que Noé pregou, sou eu a semente de Abraão, a justiça, e vocês me rejeitaram. Que você nessa noite saia daqui, irmão, com decisão, firme na presença de Deus, amém? Aleluia! Nós estivemos aqueles 7 nomes compostos. Ele não seria Jeová Jireh. Ali está Jeová Jireh, o sacrifício provido por Deus. E aqueles 7 nomes compostos, eles se cumpriram na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele serviu o seu ofício como filho do homem. Irmãos, vejam, ó, a Bíblia sem o profeta ela é uma confusão. Ninguém sabia disso aqui, conseguia tirar botar Jesus aqui dentro dessas 3 partes aqui, ó. Filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Ele serviu o seu ofício como filho do homem. Moisés disse que ele seria um profeta, filho do homem. Então ele serviu o seu ofício agora como filho de Deus. Deus é Espírito. E quando agora ele serviu através das eras da igreja como filho de Deus. Os apóstolos eram homem antigo. E tem gente que não lê a Bíblia que vocês vão ficar loucos. Não, senhor irmão. Você tem que ler a Bíblia. Ó, não enxergo nada ali, ó. Mas ó, que o óculos de Deus, a mensagem. Filho de Deus. Ele está na intercessão nesta noite. Agora veja bem, ó. 1 João 3:8 diz assim, ó. Foi para isto que o Filho de Deus se manifestou. Por que lá, na terceira epístola de São João, João teve com Jesus, não chamou ele de Filho do Homem? Diz, ó, foi para isto que o Filho de Deus se manifestou. Aleluia. Aleluia. Por quê? Depois do Calvário, irmão, depois do ato dos apóstolos, veja bem, ó, Jesus Cristo ali, ele passou, o Senhor Jesus Cristo, ele passou a ser o Filho de Deus, a intercessão provida, amém. O sacrifício provido pelos nossos pecados. Amém. Mas Jesus mesmo disse, que diz os homens serem o Filho do Homem, porque ele estava no ofício de profeta, mas depois da crucificação, ele foi chamado e colocado como filho de Deus. No milênio ele será o filho de Davi. Quando se assentar no trono de Davi, ele será o herdeiro do trono do filho de Davi. Filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. E ao mesmo tempo, um Deus, um homem. A Bíblia diz em Isaías, irmãos, que Jesus tem a chave nos seus ombros, porque é ele que vai abrir o milênio. Que o Pai, Filho e Espírito Santo, o ofício de Deus, ele era Deus Pai. Então ele se tornou Deus Filho. Agora ele é Deus Espírito Santo. Não tem rolo, irmão. Se você tiver revelação, não tem rolo. Você diz, Senhor, eu estou feliz nesta noite. Do mesmo modo que o Pai, Filho e Espírito Santo, o ofício de Deus, ele era Deus Pai. Então ele se tornou Deus Filho. Agora ele é Deus Espírito Santo. Não 3 deuses. Não 3 deuses. Um Deus em 3 manifestações. 3 atributos do mesmo Deus numa única pessoa. Meu irmão e minha irmã, há um caminho provido por Deus, e esse é através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual morreu além do Calvário, e através de seu sangue, nós temos a remissão de pecados, podemos receber o batismo do Espírito Santo, como aprovação de Deus, de que Ele tem nos aceitado em seu Filho, Cristo Jesus, seguramente protegidos pelo sangue, aleluia. Agora note, quando Ele veio, ele teve de vir como filho do homem. Quanto a Santa Escritura diz que ele viria como filho do homem. Deus levantaria um profeta para eles, assim tinha falado Moisés. Portanto, ele não poderia vir chamando a si mesmo de filho de Deus. Senão Jesus fazia uma confusão. Porque ele não era aquela dispensação. Ele era o filho do homem profetizado para cumprir. E revelando a eles todas as coisas que haviam sido feitas. E tipificou o que ele era. Então ele estava na terra como filho do homem. Mas Deus o considerou tanto, que lhe deu um nome, que se nomeia nos céus ou na terra, exaltou tão alto,
que seu trono está tão alto que ele tem que olhar para baixo para ver o céu. Foi assim que Deus o considerou. Tenha certeza que os nossos pensamentos esta manhã também está acima de todo nome que se pode nomear, até mesmo da família inteira no céu. E na terra leva o nome de Jesus. É por este nome, todo joelho se dobrará e toda língua se confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora, em Efésios 3:15 diz assim, por causa disso eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual toda família no céu e na terra, nós somos a família de Deus na terra, toma o nome. Irmãos, eu estou falando isso aqui, sabe por quê? Porque tem doutrina da igreja que está pregando com o novo nome do Senhor Jesus Cristo, é William Marion Branham, não é? Isso é uma blasfêmia. Vês você ir lá e ser abençoado e você sai amaldiçoado. E não são pessoas que estão avançando nos outros, matando ninguém, não. Pessoas que estão lendo Bíblia e mensagem. É louco espiritual, louca, igreja louca. Você veio aqui para ser abençoado, ser abençoada. Amém? Agora o profeta disse, eu tenho lhes pedido antes, tenha certeza de deixar aberto o coração espiritual. Deixa Deus resolver os teus problemas. Deixa Deus te guiar. Deus colocou um homem de Deus, um profeta com a palavra e um pastor com o cajado para te conduzir. Deixa o teu coração aberto esta manhã, porque eu estou esperando que vocês apanhem o que eu estou dizendo. Portanto, será revelado aos que estão cheios do Espírito Santo. Nesta manhã, será revelado aos que estão cheios do Espírito Santo o novo nome, que é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, preste atenção nessa parte aqui, Não foi o homem, o Senhor Jesus Cristo disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão aos que crerem no meu nome. Aleluia. Lá dentro da tua casa, diga assim, eu oro agora em nome do Senhor Jesus Cristo, que saiu da sepultura e vive na minha vida e fala na minha boca. Aleluia. Ela não muda, ele não muda. Começa a orar, sai de madrugada, luta, seja um louco por oração, seja uma louca por oração. Eu tenho um pensamento que não é meu, é do diabo. Eu tenho seta, cilada. Eu sou homem nervoso, sou mulher nervosa. Eu preciso de oração. Eu sou temperamental. De qualquer coisa, eu sou pessimista. Eu preciso de uma mudança. Bota o diabo embaixo da planta dos pés. Vou te dominar, Satanás. Não, eu não aceito ser assim. Eu quero ser uma pessoa boa, eu quero gostar das pessoas. Quero amar. Senhor, eu quero amar as abelhas, amar as formigas, amar as árvores. Amar as pessoas, né? Amar a palavra, amar Jesus Cristo, amar meu filho, amar meu irmão, aleluia! Amar meu irmão que está fraco, que não consegue vir no culto. Mas eu vou colocar esse meu irmão na oração da madrugada, eu vou dobrar meu joelho e vou apresentar diante de Deus. Aleluia. Aquilo afirmou cada confirmação que ele houvera feito, de que ele era mais do que o Filho de Deus, ele era tanto Filho como o próprio Deus. Ele era o tabernáculo de Deus, porque nenhuma segunda pessoa poderia alguma vez ter poder sobre esse. Necessita de ser o próprio Deus para chamar de volta a vida de um homem que havia morto e enterrado por 4 dias. Suas próprias obras testificavam de cada afirmação que ele fez, que ele era Deus. A Bíblia diz que no princípio Deus, mas vejam, Deus criou os céus e a terra. E a Bíblia diz no Novo Testamento, João 1:10, estava no mundo, e o mundo foi criado por ele. E lá em Colossenses 1:15-16 diz que todas as coisas subsistem por ele, foram criadas por ele, subsistem para ele e por ele. E nada do que foi feito sem ele se fez. Então vejam, Jesus Cristo é o próprio Deus. Você não é testemunha de Jeová. Você é testemunha do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse em Atos 1:8, recebereis o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Aleluia. Testemunha com a saia, com o cabelo. Aleluia. Deixe que o Espírito Santo venha sobre qualquer pessoa que verdadeiramente tenha a semente predestinada no coração.
O jovem rico, ele não tinha semente de predestinação, por isso que ele não teve decisão. Veja bem, se o jovem rico tivesse a semente predestinação, sabe o que ele fazia? Ele tinha vendido tudo o que ele tinha e dado ajuda à igreja. Que o profeta disse que os pobres eram a igreja. Ele tinha contribuído com a sua parte no ministério, mas ele não quis, porque ele não tinha semente predestinada. Deixe que o Espírito Santo venha sobre qualquer pessoa que verdadeiramente tenha a semente predestinada na alma. E venha a ressurreição desta vida dentro de você. Deixe que esta cura venha do Espírito que está em você. Se você é uma semente genuína, o Espírito genuíno dará vida à semente genuína. E nada pode fazer senão, esta semente nada pode fazer senão produzir um filho e uma filha de Deus. Mas o genuíno Espírito Santo pode vir, o genuíno Espírito Santo sobre uma semente do joio. A chuva pode cair sobre o joio e fará viver do mesmo modo que faz o trigo. Oh, mas ele tem folha, é a mulher dele. Irmãos, vejam bem, a diferença é na hora da colheita, é o fruto. O joio tem folha, ela abana. O joio, ele toma da mesma água do trigo, só que Jesus disse que pelos frutos conhecereis a árvore. Mas por seus frutos os conhecereis. Somos uma árvore frutífera de Deus, produzindo sua palavra. A palavra de Deus é seu Espírito. Sua palavra vem ao seu profeta. E a palavra é para transformá-lo das coisas do mundo à imagem de uma filha e de um filho de Deus. Responsável pela minha família é Deus. Responsável por essa igreja é Deus. Responsável pelos obreiros é Deus. E a palavra somente pode vir através dos profetas. E tinha de ser comparado com a palavra e mostrar que era a palavra. Então, se esta palavra é aceita, essa palavra, ela o transformará de um mundano, de um pecador, a um filho, a uma filha de Deus.